Será a velocidade independente do percurso? Esta é a pergunta em que todos os concorrentes das corridas MotoGP pensam. Então, o meu grupo irá executar os cálculos para saber se existe uma associação linear significativa entre estas duas variáveis. Temos o nosso y, que é o percurso, a variável dependente, e temos o x, que é a velocidade, a variável independente. Ambas as variáveis são quantitativas, sendo diferente de todas as análises realizadas anteriormente. Por ser quantitativas é que podemos fazer um gráfico de expressão como se encontra na figura. A reta resume a forma como estas duas variáveis se relacionam. O primeiro passo para conseguirmos chegar à conclusão se rejeitamos ou não a hipótese nula é termos uma amostra. Como tal, registámos a velocidade dos vencedores de várias edições de corrida de moto no ano de 2020 com percursos diferentes, fazendo então que o nosso N seja igual a 30. De seguida, precisamos de calcular as estimativas dos parâmetros, que são elas a ordenada na origem e o declive da reta. Mas, como é que elas calculam? É o que vamos descobrir no segundo passo. Passamos então ao cálculo da variância de x, que neste caso é a velocidade em km por hora, sendo considerada como a variável independente. A variância de x é calculada subtraindo a velocidade de cada um dos concorrentes à média total e elevando este resultado ao quadrado. Relativamente a y, o cálculo é feito da mesma maneira, sendo y a variável dependente de percurso em quilómetros. É calculado subtraindo o percurso percorrido por cada um dos concorrentes à média total do percurso e elevando este resultado ao quadrado. Passando para a covariância, esta é calculada através da multiplicação da diferença entre a velocidade de cada um dos concorrentes e a velocidade média, e o percurso percorrido por cada um dos concorrentes e o percurso médio percorrido total. Recorrendo ao método dos mínimos quadrados, conseguimos obter o valor do declive, aqui representado por B1. Este declive é calculado através da razão entre as duas quantidades, sendo que no denominador se encontra a variância de x e no numerador a covariância entre x e y para todas as observações. Ainda utilizando o método dos mínimos quadrados, conseguimos calcular B0, que é descoberto através do cálculo da diferença entre a média do percurso, variável y, e a média da velocidade em km por hora, multiplicando isto pelo declive B1. Estes cálculos vão servir para calcular os coeficientes de correlação e de determinação. Agora vamos calcular o nosso coeficiente de correlação, que é uma medida de associação linear entre as nossas duas variáveis. Para calcularmos o coeficiente de correlação, vamos fazer a razão entre a covariância e o produto dos dois desvios padrão. O coeficiente de determinação é utilizado para decidir se existe uma associação linear significativa entre as duas variáveis. Para o calcularmos, é só preciso elevar ao quadrado o valor do coeficiente de correlação. Para os calcularmos, utilizamos os mesmos métodos de cálculo que se usam na ANOVA e obtivemos estes resultados. Temos de fazer um teste estatístico para decidir se há uma associação linear significativa entre a velocidade e o percurso. A nossa hipótese nula é r² igual a 0 e a hipótese alternativa é r² maior que 0. O nosso grau de liberdade é 28 porque as 30 observações menos 2. Não temos razões para rejeitar a hipótese nula porque o valor crítico é 2,893 e o f é 0,075. Significando que não existe uma associação linear suficientemente significativa entre a velocidade e o percurso. Ou seja, acreditamos que o r² na população estatística é igual a 0. Uma outra forma para confirmar a conclusão a que chegamos é distinguir o p-value com o nosso nível de significância. No nosso caso, o p-value assume o valor de 0,785, que é obviamente maior que o 0,10 do nosso alfa. Decidimos estimar para apresentar a relação entre a velocidade e o percurso está descrito como sendo a estimativa da velocidade que é igual ao percurso em causa, multiplicando por 0,015, o nosso beta1, e somando 27,83, o nosso beta0. A título de exemplo, se um corredor andar a uma velocidade de 350 km/h, obtemos uma estimativa do percurso percorrido pelo corredor, que neste caso são 33,08 km.